Fala, meu povo, tudo certo? Estamos aqui de volta para a segunda semana das seleções europeias aqui no Como Vem. A Copa do Mundo está chegando, então é hora de dar uma corridinha, né? Já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Esteja você escutando no Spotify ou no YouTube, não esquece também de seguir a gente por aqui. E, claro, ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos já dessa parte final da série. O assunto de hoje é nada mais nada menos do que a seleção da Noruega, país que retorna a uma Copa do Mundo depois de quase 30 anos, porque a última competição disputada foi a de 1998, muito motivada por dois jogadores, Erling Haaland e Odegaard. Então são desses dois e muito mais que eu quero falar aqui hoje, porque é o seguinte, eu quero começar hoje voltando no tempo. Eu falei que foram quase 3 décadas, eu falei que a Noruega não disputa uma Copa do Mundo desde 98, que foi aquela Copa na França, que a França venceu o Brasil por 3-0, enfim, isso não importa hoje. Mas naquela competição, a Noruega tinha enfrentado numa fase de grupos 3 adversários que vão se enfrentar também nessa edição de 2026. O grupo da Noruega em 98 tinha Brasil, Escócia e Marrocos. Sim, o trio que também faz grupo neste ano. A questão é que a Noruega conseguiu avançar na segunda colocação naquele grupo e pôde disputar o mata-mata enfrentando a Itália nas oitavas de final, quando caiu por um placar de 1-0. Curioso é que não só a Noruega conseguiu vencer o Brasil naquela competição, o Brasil já estava classificado quando enfrentou a Noruega, o Zagallo mandou um time misto para reserva a campo e a Noruega vence aquela partida, como também alcançar as oitavas finais contra a Itália é até hoje, já que a seleção nunca mais disputou a competição, a melhor campanha da Noruega na história. Então, 28 anos depois, a Noruega tem só, não talvez o grande feito de voltar a disputar uma competição, como também superar a sua melhor campanha no torneio, já que a gente hoje tem uma Noruega muito mais badalada, com muito mais craques do que a seleção no final dos anos 90. Então, já que eu estou falando bastante dessa Noruega, vamos falar de como se deu a classificação para essa Copa do Mundo, porque a Noruega teve de liderar, depois de algumas tentativas frustrantes nas eliminatórias anteriores, a Noruega dessa vez teve de liderar o seu grupo das eliminatórias, conseguindo um aproveitamento de 100%. Eu não vou dizer que era do grupo mais fáceis, não, até porque nesse grupo tinha a Itália, e a Noruega conseguiu golear a Itália por uma partida. Além da Itália, a gente também tinha no grupo a seleção da Estônia e da Moldávia, que já são adversários mais simples que a Noruega conseguiu vitórias fáceis também. Além das eliminatórias, o sucesso da Noruega no ciclo ele também pode ser medido pela Liga das Nações, já que a Noruega conseguiu avançar, subir para a Liga A, que é onde estão as melhores seleções da UEFA. A Noruega teve de enfrentar um grupo que tinha Áustria, Eslovênia e Cazaquistão e conseguiu subir já na primeira colocação. Deixa eu dar uma nota aqui para vocês. Eu falei da questão de 98. A Noruega também tem a sua melhor campanha empatada com a de 38. Qual é a questão? Na Copa de 38, a Copa já começava nas oitavas de final. Então, quando a Noruega também perdeu para a Itália lá atrás, é a melhor campanha porque é a mesma fase do torneio, mas a Noruega não teve nenhuma vitória. Foi só um jogo e uma derrota. O país já estava eliminado, beleza? E tem uma coisa muito curiosa para essa competição de 1988, porque a gente já tinha alguns países europeus sentindo uma possível guerra, tanto que você tem a Áustria sendo desclassificada da competição, porque o país já havia sido dominado pela Alemanha, e a Noruega tinha um time que era bem recebido, tinha expectativas altas, até porque nas Olimpíadas de 36 em Berlim, o país conquistou a medalha de bronze. Mas na Copa do Mundo, o país não durou mais do que a primeira fase e logo perdeu para a Itália nas oitavas de final. Bom, também sobre a Noruega, acho que é importante dizer sobre os amistosos desse ano, o preparativo para essa Copa do Mundo e também dizer o grupo para vocês. A Noruega nesse ano enfrentou a Holanda, tendo perdido por 2-1, a Suíça no empate em 0-0 e ainda vai enfrentar a Suécia, pelo menos no momento de gravação desse vídeo. Então, resultados negativos
né, um 2-1 e um 0-0 nesse ano, mas que também não podem apagar o feito da Noruega de ir para a Copa do Mundo. E agora vai enfrentar um grupo que tem a seleção do Senegal, a seleção do Iraque e a seleção da França. Ou seja, é um grupo muito difícil. É um grupo que eu espero que o Iraque vá apanhar para todo mundo, mas que tenhamos 3 jogos de alto nível e muito disputado. Acho que vai ficar uma disputa ali entre Noruega e Senegal pela segunda colocação, a depender, as duas seleções podem avançar pela regra dos melhores terceiros classificados. Vamos então para um time base, que eu imagino que a Noruega vai mandar a campo nessa Copa do Mundo. Bom, no gol, eu vou escalar numa 4-1-4-1, beleza? O goleiro para mim é o Nyland, na lateral direita, Petersen, a dupla de zaga seria composta por AG e Ojega, do lado esquerdo do campo, Bjorkan, o volante desse time é o Berg, mais à frente, jogando também pelo meio, um pouco mais recuado, tem um Torsved, mas também o Berg pode fazer essa função, tá? A depender se vai ser um 4-1-4-1, um 4-2-3-1, mas o meia, o homem de criação desse time certamente vai ser o Odegaard. Caindo mais pelo lado direito do campo, teremos o Sorloth. Do lado esquerdo do campo, uma briga que, na minha visão, quem levaria melhor seria o Larsson, mas também pode ser escalado o Nusa. E certamente o atacante desse time é ninguém mais, ninguém menos do que Erling Haaland, que é o cara que de fato coloca a Noruega numa Copa do Mundo, né? Esses países que tem um grande craque, eles dependem muito desse jogador. Por mais que o Odegaard também seja um baita jogador, o Haaland, para mim, é quem faz uma eliminatória brilhante e quem coloca a Noruega nesse lugar de, toma cuidado. Porque senão, se deixar esse cara livre, vai ser complicado. Alguns outros não sustentaram, né? Acho que um caso clássico e claro é o do Bale, que não conseguiu fazer com que o País de Gales voltasse à competição, talvez ali no seu auge entre 2014 e 2018. Esse time, comandado por Sobaken, que tem 58 jogos pela seleção, atuando em campo, tendo disputado tanto a Copa de 98 quanto a Eurocopa de 2000, que é talvez o último grande torneio que a Eurocopa, que a Noruega disputou, e ele está no comando da seleção desde 2020, ou seja, um trabalho de 6 anos já bastante estável. Bom, meu povo, sobre a Noruega, é isso que eu tenho que falar do vídeo de hoje. Quero saber de vocês o que vocês esperam, se é uma seleção que pelo Haaland pode causar algum perigo, ou se vocês acham que é uma seleção que vai até cair na fase de grupos. Como eu falei no começo do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para seus amigos porque a Copa está chegando e também ativar as notificações para receber os vídeos do Como Vem. Eu vou ficando por aqui. Fui!